o meu computador sacode porque Fernando quer esfregar o rosto no computador. Tem conto bom, tem conto ruim, e é só isso que define o conto. O conto ele costuma ser caracterizado como ser uma história mais concisa, talvez com menos tramas. Tem muitos filmes, inclusive, que me lembram um conto. Eu acho que a boa parte da cinematografia do Woody Allen, por exemplo, são contos. É preciso sair um pouco desse lugar que nós nos colocamos de isso é literatura boa, isso é literatura... Quem é você na fila do pão para definir o que é literatura boa e literatura ruim? Assuma, eu gosto, eu não gosto. Eu acho que ninguém resiste à piada de dizer que sim, né? Afinal de contas, são menos páginas, menos palavras. Mas, tirando esse momento tiazão do pavê, eu acho que é bem complicado usar esse tipo de hierarquia quando a gente fala de literatura. Eu, pelo menos, não consigo usar esse tipo de parâmetro. Para mim seria muito difícil dizer, por exemplo, que A Terceira Margem de um Rio é menor do que alguns romances, não citarei nomes, que eu tenho lido ao longo do tempo e que inclusive me interessam, me estimulam, me envolvem, me entretêm por um tempo, mas em termos de complexidade narrativa, de estrutura, de construção de personagem, de tudo que tem naquele texto, não se compara. Não, eu não acho que conto seja uma categoria menor de literatura, nem maior. Eu tenho horror a esse tipo de babaquice, essas discussões. Tudo é bom e tudo é ruim, dependendo de quem produz, mas principalmente dependendo de quem lê. E eu acho que a principal coisa que um conto tem que ter para ser um bom texto é aquilo que a gente às vezes fala quando a gente fala de roteiro ou de história, assim, o punch. Ele tem que ter uma coisa que pegue o leitor assim de sopetão, porque o livro, o romance, você tem tempo para o leitor se acostumar, para o leitor ser pego por aquilo dali. O conto não. O conto ele tem que pegar o leitor mais rápido e de sopetão. Eu acho que uma literatura não se presta a esse tipo de medição. Eu não acho o conto uma literatura menor, não acho que é mais fácil de escrever, nem mais difícil, né? Tem gente que diz, não, escrever um romance é mais difícil porque exige mais pesquisa, mais tempo de preparação do personagem, elaboração, muitas tramas secundárias. Então isso demanda mais trabalho e é mais difícil. Outras pessoas dizem, não, escrever um conto é muito mais difícil, porque em poucas linhas ou em poucas páginas você tem que condensar toda a tensão e ao mesmo tempo apresentar os aspectos que são mais importantes do personagem, do desenvolvimento da ação. Então isso exige uma técnica mais sofisticada de costurar esses momentos. Eu acredito que essas tentativas de comparar, elas acabam sendo sempre desmentidas pela realidade dos textos. Existem textos que nos tocam, que nos movem, que nos incitam, independente do tamanho que eles tenham. Eu não acredito, nem que conto seja uma literatura nobre, nem uma literatura não nobre, porque eu não acredito em literatura nobre. Eu acredito em literatura. Eu gosto muito dessa cena do Gene Kelly cantando na chuva, dançando na chuva. Eu acho sim, que daria um conto. É perfeitamente possível você escrever uma interpretação totalmente nova do que o personagem está sentindo, desde o momento que ele dispensa o táxi naquela chuva, e começar a pensar assim, por que ele está dispensando o táxi numa chuva daquelas, num toró daqueles, só para poder voltar cantando para casa porque ele está feliz, porque achou a pessoa amada. Sim, a cena do Gene Kelly seria um maravilhoso conto. Tem muito jeito de definir conto. Uma das maneiras mais fáceis de definir conto é dizer que o conto costuma ser menor do que um romance. Ninguém explica o que é menor e o que é maior, então menos personagens, menos linhas de ação,
mais concentrado numa narrativa e num grupo pequeno de personagens. Você poderia, por favor, me enfiar um link?